amores, tudo bom com vocês? Sigo com o meu problema de chorar pelo um olho só, então se soltar os cílios aí, tu tá sabendo o motivo. Porque olha, tá difícil, gente, eu não consigo parar de chorar. Pra quem não me conhece, meu nome é Sofia Lara Loren e esse é o Revele-se, o meu curso básico de maquiagem, aonde te ensino tudo que euzinha sei sobre maquiagem. Lembrando que eu não sou uma profissional, só aprendi pela vida mesmo e é isso. E hoje a gente vai ter nossa sexta aula, que vai ser sobre corretivo. E não, nós não estamos falando daquele branquinho que você usava no colégio. E como vocês bem sabem, na maquiagem tudo tem milhares de tipos e eu sempre falo pra vocês os mais comuns e os que vocês precisam saber. Não precisa não, né? Mas o que é bom vocês saberem. Eu vou separar esse vídeo em dois. Semana que vem a gente vai falar sobre corretivos coloridos e sobre colorimetria no rosto. Não corre que o tema não é tão difícil assim, é até bem facinho e eu tenho certeza que vocês vão amar a aula. Inclusive eu vou fazer lá pra vocês um super truque que tá rodando na internet aí e fazendo muito sucesso. Mas isso só semana que vem. E enquanto isso, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com suas amigas e seus amigos. Assim você ajuda a divulgar o meu trabalho. Fala para eles que tá rolando aqui um curso de maquiagem completamente online e gratuito. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Já te ensinei como passar base e agora vem uma dúvida cruel. O corretivo vem antes ou depois da base? Então, como sempre, depende. Depende de como você está habituado, o que funciona melhor na sua pele, o tipo de corretivo que você está usando. Na verdade, gente, na maquiagem vocês precisam entender que não existe um certo ou um errado. Tem o que mais funciona pra gente, porque são muitas variáveis para fazer algo dar certo. Mas quando a gente já conhece a técnica base, a gente consegue adaptar para o que funciona pra gente. Por isso é sempre legal a gente seguir blogueiras, youtubers, maquiadoras que tenham características parecidas com as nossas. Assim elas conseguem nos orientar melhor para o que funcionaria pra gente. Pode ser que mesmo assim não funcione, mas as chances são maiores. E a mesma coisa se aplica aos corretivos. Tem gente, por exemplo, que aplica corretivo antes e depois da base. Ou então faz só uma camada, que faz duas, que faz três. Usa corretivo cremoso e corretivo líquido. E isso tudo, gente, vai do que a pessoa gosta. Se ela gosta de rebocão, ou então se ela tem uma olheira que é muito marcada e aí ela quer esconder. Então, você vai ter que entender o que você quer. Você quer uma maquiagem natural ou você quer um rebocão? Quer tampar a sua olheira ou você não se importa dela aparecer? Já define tudo isso aí no seu caderninho para você conseguir adaptar as dicas desse vídeo à sua realidade. Então, começando pelos corretivos cremosos. Confesso para vocês que não é meu tipo favorito de corretivo, mas eles são muito úteis para fazer a função de primer de sombra. Se você não quer investir em mais um produto, você pode ter um corretivo só, para cobrir as suas olheiras e para servir como primer de sombra. É o que eu faço. E ele também é muito bom para delimitar as sobrancelhas. Por ser um produto pastoso, ele é mais fácil de trabalhar que um produto líquido, apesar de escorregar mais e vir junto com ele os problemas de produtos cremosos, né? Que são mais oleosos, mais densos, às vezes podem pesar na maquiagem e aí vai na sua mão de conseguir lidar com ele. Quais são as características de um corretivo cremoso? Ele vai ter mais óleo na sua composição, o que quer dizer que ele vai ser mais denso e também que ele vai arrastar mais. Então você consegue trabalhar bem com ele, você consegue esfumar bem. Isso facilita muito para as pessoas que estão iniciando. O corretivo líquido tem algumas peculiaridades para você conseguir se adaptar e a trabalhar com ele. Isso aqui, para quem está começando, realmente é ótimo. Mas o porém é justamente por arrastar muito, ele pode acabar marcando linhas finas. Então você tem que selar muito bem esse tipo de corretivo para que ele não fique acumulando. É essa palavra. Já viu quando você aplica um corretivo, uma base, e aí ficam umas linhas cheias de produto? Isso se chama acumular. E esses produtos têm essa tendência a agir dessa forma por serem mais oleosos. Um truque aí para época de frio ou então para quem mora em regiões mais frias. Você pode dar uma aquecidinha para ele ficar mais líquido e mais fácil de trabalhar. Porque no frio ele fica bem mais durinho, bem mais denso e aí fica mais difícil de manusear. Só você pegar um secador, dar uma esquentadinha por baixo e já basta. Não precisa também escorrer o produto, senão você vai acabar gastando muito. E outra coisa é que por esfumar bem e de serem capazes de formar camadas, esses produtos são muito versáteis também em termos de se eu quero mais ou menos cobertura. Deixa eu traduzir isso tudo para vocês.
Ele é um produto que você consegue esfumar bem e ele vai formar uma camada bem fininha e que vai ficar natural. E você também consegue deixar ele mais grossinho. Você aplica com batidinhas, espera secar e faz uma segunda camada. E isso vai fazer com que ele cubra mais, mas fique com mais aspecto de rebocão. E é justamente o que você quer, qual que é a situação que você está usando. Corretivos líquidos são os meus queridinhos e eu gosto de corretivo rebocão. Eu prefiro até usar uma base mais leve e abusar um pouquinho na hora de aplicar o corretivo para ter cobertura somente nas regiões onde eu quero que tenha esse aspecto mais pesado. E os corretivos, assim como as bases, eles vão ter maior ou menor cobertura. Eu só tenho corretivo líquido de alta cobertura porque, que nem eu disse para vocês, eu gosto deles quando eu tô fazendo rebocão. Por ser um produto líquido, ele pode ou não formar camadas. Isso aí vai depender da marca, da composição, do tipo do corretivo. Isso porque ele pode ficar muito grosso e rachar, craquelar. Lembra dessa palavrinha? Que é quando fica aquele aspecto todo quebradinho na base. Por isso você tem que entender muito bem como funciona o seu corretivo. Testa ele em casa um dia que você não for sair, coloca menos, coloca mais, vê como ele vai se comportar. Justamente por isso eu prefiro os corretivos líquidos de alta cobertura, porque aí eu não preciso fazer uma camada extra e correr esse risco dele rachar. Outra coisa dos corretivos líquidos é que eles também podem ser bem secos, o que às vezes é bom e às vezes é péssimo. Porque sua pele tem que estar preparada para isso, ela tem que estar bem hidratada. Se você já usou uma base muito seca e coloca um corretivo muito seco em cima, ele vai craquelar. Então você tem que ter esse cuidado na hora de pensar que tipo de corretivo eu vou usar com que tipo de base. Se eu vou pegar uma base que já é muito cremosa, que já é bem oleosa, será que um corretivo cremoso vai dar certo ali? O quanto eu vou ter que selar? E aí você sempre lembra que o pó age como uma forma de ajudar. Aí agora, eu vou usar uma base que é super mate e um corretivo líquido muito mate também. E vou colocar um monte de pó. Não vai ficar bonita a sua pele. Você tem que pensar nesses aspectos na hora de montar aí o seu kit de maquiagem. Porque se você já monta um kit todo certinho e você se acostuma com ele, fica muito mais fácil de você conseguir lidar para deixar sempre uma pele bonita sem ter que ficar se esforçando muito. E eu vou contar para vocês um truquezinho secreto dos corretivos líquidos. Se você tem um corretivo aí que não tem uma capacidade muito boa de cobrir, que ele é ali de baixa a média cobertura, e você quer dar uma potencializada nele, aplica ele no rosto, mais ou menos na região que você quer, por exemplo, aqui na olheira, e não esfuma na hora. Espera ele dar uma secadinha. Isso vai fazer com que ele esparrame menos, ou seja, você não consiga mover tanto ele de um lado para o outro. Isso vai fazer com que você gaste mais produto, mas ele vai ficar com uma cobertura maior, justamente porque ele já deu uma secadinha ali no lugar. Mas não é para deixar secar completamente, senão você vai ficar com a linha reta do corretivo no rosto. Ah, eu não falei para vocês a durabilidade do corretivo cremoso em relação ao líquido. Lembra que produtos que ficam mais firmes e fixos à pele tendem a durar mais. Então, um corretivo líquido que seja mais sequinho, ele não vai ficar escorregando na sua pele, não vai ficar carimbando as coisas. Enquanto que um corretivo cremoso, ele tem que ser muito bem selado para não ficar fazendo lambança e sua pele não durar nada. Então, passou o corretivo cremoso, é bom fazer um baking. O que é baking vocês vão aprender lá na aula de pó, mas é uma camadinha de pó translúcido que vai fazer com que a sua pele sugue aquele pó e dê uma secada na sua pele. E isso é muito bom para aumentar a durabilidade, mas deixa isso lá para a aula de pó. E o que eu quero falar para vocês é, corretivos oleosos têm que ser muito bem selados. Existe no mercado corretivos cremosos que sejam mais sequinhos, mas geralmente eles são mais duros e mais difíceis de trabalhar. Aonde eu passo e aonde não passo o corretivo, Sofia? Podia ter vindo com a pele limpa para mostrar para vocês, mas pode deixar que na aula de corretivo colorido eu vou mostrar o passo a passo. Onde eu gosto de passar, você vai entender a sua pele e ver aonde você precisa e onde você não precisa. Eu sempre passo um triângulo aqui na região do olho, então desce aqui no nariz, até a pontinha do nariz e subo até para depois do meu olho, essa região toda eu passo corretivo. Isso quando eu tô fazendo uma pele super elaborada.
Quando eu não estou no meu dia a dia, eu costumo passar só uma pastinha de corretivo bem aqui rente à minha olheira. Mas lembre-se de esfumar muito bem, senão você vai ficar parecendo um panda invertido. Eu costumo esfumar com esponjinha por uma questão de praticidade, mas você pode esfumar com o que você tiver em casa, inclusive com dedos. Eu costumo esfumar bastante com dedos também, principalmente ali no dia a dia, na correria. Então, eu venho aqui e já venho esfumando, e com o corretivo que tá aqui, eu aproveito para cobrir as minhas veiazinhas do nariz. Então, eu já desço e cubro toda essa região. Às vezes, até o buço, a depender se ele tá meio esverdeado ali no dia, né? Tem gente que também gosta de passar aqui no queixo. Eu não costumo muito, a não ser que eu tô fazendo uma maquiagem super elaborada, que aí eu tô trabalhando bastante com corretivo, com contorno, aí eu costumo passar aqui no queixo. Ele tem um triângulozinho, você vem cá e esfuma. Isso é pra deixar o seu queixo mais pra frente. Na testa, você vem e faz uma rajadinha aqui na testa e aqui no alto do nariz. Por que se passa corretivo nestes lugares? Se chama jogo de luz e sombra. É onde você quer ressaltar no seu rosto e aonde você quer escurecer no seu rosto. Vamos lá, parece confuso, mas é muito simples. Quando você quer dar profundidade a alguma coisa, quer fazer com que ela pareça que é mais fundo do que realmente é, você escurece. Por isso que o contorno a gente passa aqui na bochecha, para parecer que o rosto é mais fino. E quando você quer ressaltar uma coisa, fazer com que ela apareça mais, com que ela fique mais para frente, você ilumina. E quem ilumina é o corretivo. O corretivo vai poder ter duas funções: corrigir imperfeições, né? Espinhas, linhas finas, diferenças de tom, e iluminar. Tem corretivos que corrigem, mas não iluminam. E como assim o corretivo vai iluminar? O corretivo, ele vai ser um tom, mas claro que sua base. Um único tom. Não precisa pegar um corretivo que seja super claro para fazer essa iluminação. Um tom acima é suficiente e um tom abaixo para o contorno. Assim, a sua pele vai ficar muito mais harmoniosa, vai parecer muito mais natural. Por que existe essa brincadeira de jogo de luz e sombra com corretivo e contorno? É porque quando a gente passa a base, a gente cria uma tela em branco. A gente limpa do nosso rosto todas as nossas perspectivas naturais. Se você ir lá no espelho agora, vai reparar que na sua bochecha é um pouquinho mais escuro do que na região dos seus olhos. Isso é natural do seu rosto. E quando a gente passa a base, a gente limpa tudo isso. Mas se você não quiser se dar ao trabalho de recriar esse jogo de luz e sombra, você não precisa. E outra coisa é que a gente também pode usar isso para alterar características do nosso rosto. E isso aí é única e exclusivamente se você quiser, se você se sentir confortável com isso. Eu vou ensinar para vocês na aula de contorno que dá para afinar o nariz, a bochecha, diminuir a papada, alongar o queixo, diminuir a testa. Tudo isso com maquiagem, mas tudo isso não deve alterar como você se sente com você mesmo. Não deve ser um empecilho para você se amar e ser feliz com quem você é. Né? Todo mundo julga as blogueiras porque fala: ai, você vem cá falar sobre amor próprio com a cara cheia de maquiagem. Sim, porque eu amo maquiagem e me sinto muito, muito, muito bem com maquiagem. E eu me amo natural ou com a maquiagem, e isso não me faz menos que ninguém. Se você quer ser super maquiada e rebocada, que você seja feliz assim. Se você quer ser natural, é todo o seu direito. E você tem que ser feliz assim também. E é sobre deixar as pessoas serem livres para ser quem elas são, sem ficar julgando e apontando dedos. E, gente, eu me perdi. Do que eu tava falando? Ah, jogo de luz e sombra. Então, a gente pode ter esses dois tipos de corretivo aí. Um que só corrige e um que corrige e ilumina. E como eu vou escolher? Do seu gosto. Mas uma coisa que vocês têm que saber é que corretivos iluminadores, eles perdem um pouquinho de cobertura. Pois é, deixa eu contar pra vocês. Quando a gente erra o tom da base e coloca uma base mais clara, a gente vai cobrir menos do que quando a gente acerta o tom. Isso porque um tom mais claro não consegue cobrir bem um tom mais escuro. Então, um tom mais claro de base ou de corretivo não vai conseguir corrigir tão bem quanto o tom certo. Então, a gente tem aí bastante coisinha para pensar sobre. Eu quero corrigir muito bem minha olheira, mas eu também quero iluminar. Então, eu preciso de um corretivo líquido que seja mais grosso, que tenha uma alta cobertura. Ou então, não.
Eu quero iluminar, mas eu não me importo tanto de ter uma cobertura média. Então eu não preciso investir tanto num corretivo que seja tão grosso. E lembrando que essa categoria de corretivo iluminador e corretivo que só corrige serve tanto para corretivos líquidos, quanto cremosos, quanto em bastão. E no dia a dia, eu gosto particularmente de algo que seja confortável e que não sinta pesando na minha pele. Então, igual eu falei pra vocês, eu passo só um pouquinho no olho, na pontinha do nariz e aqui ao redor do nariz também. Ah, também tem gente que passa aqui no cantinho da boca, porque tem gente que tem esse cantinho um pouquinho mais escuro. E também nas espinhas, né, nas benditas. Só que eu vou te ensinar no próximo vídeo a forma certa de corrigir espinha. E não é só com corretivo da cor da sua pele. Você vai se surpreender. Então é isso, meus amores. Aula um pouquinho pesadinha, né? Achei que corretivo seria fácil, mas até que tem bastante coisa para entender. E lembra sempre, o corretivo certo é que vai se adaptar à sua base, à sua pele e a você. Então, corretivo seco demais, com base seco demais, com pele seca demais, pode ser que tenha uma grande chance de dar ruim. Corretivo cremoso, base oleosa com pele oleosa, não é uma boa mistura. Então pensa sempre nisso na hora de escolher seus produtinhos e montar a sua necessaire. Certo, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me dar seu feedback aqui nos comentários do YouTube, lá no direct do Instagram. Só conversa comigo que eu tô carente. A quarentena chegou em todo mundo. Um beijo, meus amores, e até a próxima.